Então, pessoal, tudo bem? A gente acabou de assistir um documentário chamado Explicando, do Netflix, que ele vai explicar um pouquinho a relação dos sonhos. E aí, vocês vêm sonhando, estão tendo pesadelo, tá acontecendo alguma coisa, alguém andou sonhando aí em relação ao coronavírus, alguma coisa com vírus, ou com máscara, ou com álcool em gel, né? Que são as coisas que andam permeando aí nossa realidade. E esse documentário é bem bacana. E é uma temática que eu gosto muito, particularmente, né? Os sonhos é como se fosse um pouquinho da amostra da potência do nosso cérebro. Como eu compartilhei com vocês em algumas aulas atrás, quando eu era estudante de psicologia e nas disciplinas de psicanálise, eu acho que eu fiz umas 3 ou 4, eu sempre lembrava do que eu sonhava. Eu não sei que potência é essa que a psicanálise tem, né? Mas sempre quando eu tava lendo, eu li muito Freud, inclusive eu tenho a obra completa do Freud. Sempre quando eu estudo, tô lendo psicanálise, estudando psicanálise, os meus sonhos ficam mais lúcidos, né? Não sei explicar porquê, mas esse documentário do Explicando, ele vai aprofundar, ele vai trazer Freud sim, né? A gente não pode deixar de pensar nos sonhos sem deixar de falar de Freud. Freud, ele vai, além do conceito de inconsciente, o Freud também vai aprofundar essa questão dos sonhos, né? Os seus significados. E no documentário ele vai trazer uma coisa que eu acho super interessante. Primeiro, antes existia essa teoria sobre que o documentário vai trazer, que eu vou já explicar um pouquinho melhor pra vocês. Ela é recente, né? Até pouco tempo atrás eu tenho um livro muito bom da Suzana Herculano, que é uma das principais neurocientistas brasileiras. Esse livro é de 2000, eu acho. E a Suzana Herculano traz uma teoria que ela é antiga, hoje a gente já não partilha mais, que é a teoria de que, na verdade, você não sonha quando você está dormindo. Até pouco tempo atrás, assim, uns 10 anos, a gente achava que, na verdade, você não sonhava quando você estava dormindo. Você sonhava quando você estava acordando. Que, na verdade, as lembranças que a gente tinha, exatamente porque a gente se pensava isso, né? Porque quando você está dormindo, os níveis de, acho que esqueci o nome, epinefrina, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu tenho aqui, os níveis de agrupamentos, eu esqueci o termo, gente, epinefrina, uma coisa assim, isso mesmo, os núcleos colinérgicos e os nossos níveis de serotonina e epinefrina, elas ficam muito baixos. Então, seria muito difícil a gente conseguir lembrar do que sonhou. Então, quando a gente está dormindo. Então, eles acreditavam que por conta disso, como a gente lembrava do sonho, na verdade, a gente não tinha sonhado. A gente tinha pensado nisso, elaborado isso de forma consciente, em vigília, acordadinho. E a gente lembra, só que era uma coisa muito curta, quando a gente ainda estava um pouco alterado de consciência por conta do sono. E a gente achava que tinha sonhado. Essa é uma teoria, eu posso até mandar pra vocês, eu tenho ela no meu celular, que foi partilhada durante muitos anos entre os neurocientistas. Mas, devido aos avanços, né, inclusive essa pesquisa desse professor americano muito interessante que ele faz sobre os sonhos, e também a evolução dos mapeamentos, né, assim, você poder fazer todos esses mapeamentos, todos esses testes, todos esses processamentos, é uma coisa bem moderna, bem atual. Então, isso fez com que a gente abrisse os nossos horizontes e pudessem pesquisar a questão do sonho em outro nível. Assim, a gente passa hoje a ver o nosso sonho como os nossos sonhos deixaram de ser vistos como uma ativação aleatória dos neurônios durante a faxina noturna do cérebro. Hoje, a gente já vê os sonhos como uma simulação de prováveis eventos que já aconteceram ou de nossos desejos, né, de perspectivas futuras. Então, os nossos sonhos, eles são representações daquilo que nós vivemos ou que nós vamos viver. Em geral, a gente usa imagens, né, de coisas que estão acontecendo. No documentário, ele até fala, né, não, mas às vezes eu sonho num lugar que eu nunca estive. Muitas vezes, ele diz que só 5% das pessoas não conseguem identificar aquele lugar como não tiveram. Então, em geral, a maioria das pessoas vai sonhar. Ele vai até trazer o exemplo da Dorothy no Mágico de Oz, que quando ela acorda, ela percebe que todos os personagens do sonho dela eram pessoas do dia a dia e da rotina dela. Essa história da faxina, né? Vocês já devem ter ouvido falar
como dormir é importante para a consolidação da nossa memória. Sim, você que é concurseiro, né? Você que quer ter boas notas aqui no curso de psicologia ou em qualquer coisa na sua vida, você precisa dormir. Dormir, gente, é um processo muito importante para organização do nosso cérebro, né, para metabolização do nosso organismo. Lembrando que o nosso cérebro, ele é como qualquer outro órgão, a gente tem que nutrir, a gente tem que cuidar, a gente tem que preservar. Então, o sono é o momento que nosso cérebro ele vai descansar. E existe um fenômeno dentro do nosso cérebro, que é por isso que nós temos essa capacidade de evoluir, né? O nosso cérebro ele não é um sistema fechado, ele é um sistema aberto, ou seja, a gente pode modificá-lo e aprender e registrar essa informação, inclusive passar para os nossos descendentes o tempo todo. Então, o nosso cérebro ele vai fazendo pequenas faxinas, que a gente tem 3 grandes faxinas ao longo da nossa vida, que é o que a gente vai chamar de podas neuronais. As podas é quando o nosso cérebro percebe que existem muitas conexões que não são tão necessárias, conexões que não são tão utilizadas, coisas que você não está utilizando muito, então ele vai lá e faz uma faxina. É como se a gente limpasse o nosso HD para que ele ficasse mais rápido, digamos assim. E a maioria dessas faxinas, elas acontecem durante o seu sono, além também do processo de consolidação de memória. Então, dormir é um processo, além de ser ótimo, é um processo muito importante para o teu desenvolvimento cerebral, para a manutenção do bem-estar do teu cérebro. Então, dormir, gente, é uma coisa muito importante, tá? E agora eu vou pedir ajuda, né, ao meu amigo professor Emanuel, psicanalista, para falar um pouquinho sobre os sonhos, segundo a perspectiva da psicanálise, em especial a perspectiva freudiana. Vai, Emanuel, me conta um pouquinho sobre como Freud começou essa história de sonho. Você sabe por quê? A questão do sonho, né, vem para a psicanálise de uma forma muito forte com um livro, A Interpretação dos Sonhos, que ele escreveu aí em 1899, mas por uma, digamos assim, uma jogada de marketing dele, né, do Freud, ele só liberou para lançamento em 1900, porque ele queria dar essa virada de marco aí de um século para o outro, né? E é um livro interessante, apesar, inclusive, do Lacan dizer que é mal escrito, né? Lacan diz que esse livro é muito mal escrito. Lacan que não escrevia nada bem. E é um livro, assim, que eu acho que para quem estuda psicologia, indiferente da vertente, da abordagem, é um livro que traz muitas questões, como eu vi aí no documentário, né? O documentário, a gente percebe que apesar do cientista ter uma leitura um pouco distante da psicanálise, ele dialoga muitas vezes com a psicanálise, né? Ele traz a psicanálise para o diálogo. E é interessante a contribuição da psicanálise em relação aos sonhos, porque ela faz uma definição epistemológica em relação àquela leitura anterior, que foi historicizada aí no vídeo, de pensar o sonho como, digamos, elementos universais. O que a Carla sonha, o que eu sonho, o que fulano sonha, vale para todos, entendeu? Assim, é como se o que eu sonho valesse para toda a turma. Sim. Sonhei com um cachorro, então o cachorro significa isso. Então a psicanálise é interessante porque ela, se não demarca, ela define isso a partir dessa obra de forma muito clara. E o sonho, ele é uma expressão do inconsciente, assim como o xiste, como o ato falho e como sintoma, né? E é uma via de acesso muito interessante para quem for trabalhar com psicanálise, são sonhos. E eu acho legal, Emanuel, aproveitando para contribuir na discussão, que a psicanálise ela tem essa grande contribuição, acho que para as ciências humanas como um todo. Durante muito tempo, inclusive a ciência tenta, né, de certa forma, generalizar os seus resultados. A psicanálise ela vem na contramão, né? Ela fala de como é difícil você generalizar os resultados. Ele vai trazer o inconsciente, o individual, né? Essa questão, a gente acabou de falar de percepção na aula de hoje, como essa construção perceptiva ela é individual, tanto do ponto de vista neurológico quanto do ponto de vista das experiências. Então, eu acho que uma grande contribuição da psicanálise é olhar esses sujeitos de uma forma singular, digamos assim, né? Sim, com certeza. E é interessante porque o documentário, Carla, traz muitas questões
que o Freud discute. Por exemplo, essa questão do esquecimento, né? Por que nós esquecemos do sonho? O Freud vai falar que é um mecanismo de defesa, né? Porque se eu lembrasse de tudo que eu sonho, esse real se tornaria insuportável para o sujeito. Porque tem muitos sonhos, tem muitos desejos realizados através do sonho, e o sonho para o Freud é a realização de um desejo reprimido. Se eu lembrasse, seria da ordem insuportável. Então, por isso que eu esqueço. Sem contar que do ponto de vista biológico seria extremamente cansativo, né? O excesso de informação que esse sujeito teria que processar ao longo do dia, né? Sim. E aí tem só uma informação que eu também acho bacana para contribuir com a aula, Carlos, é que tem uma diferenciaçãozinha bem básica para quando a gente vai estudar psicanálise e o sonho em específico, que é a questão do conteúdo latente e o conteúdo manifesto, né? O conteúdo manifesto é o conteúdo que eu digo para Carla o que eu sonhei. Mas isso é só um fragmento do sonho. Porque o conteúdo latente, ele ficou lá no inconsciente. Porque ele não passa, o sonho não passa integralmente por um mecanismo de censura que nós temos. Então, o que passa, que eu lembro e conto, é o manifesto. Mas o latente ficou no inconsciente. E como é que eu tento acessar? Através da análise. Através desses fragmentos de sonho que na análise eu trago para o analista, eu vou tentando fazer tentando como se fosse um fio da meada de chegar nesse conteúdo latente, que aí sim tem muita informação importante sobre os nossos desejos. É um pouco do que acontece no caso da Ana O? Sim, sim. Tu conta pro pessoal esse caso? A Ana O é aquele da perna, que ela sente dor na perna? Exatamente. Que ela fazia o trabalho de ser uma espécie de enfermeira do pai, né? E que o pai tinha problemas nas pernas e ela sempre estava ali cuidando dele. E ela tinha um pretendente, um namorado, que sempre marcava com ele. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? E sempre que ia lá pro suposto encontro, o pai, teoricamente, tinha um padecimento maior e ela ficava com ele tratando das pernas. Então ela, somatizou, através daquilo que a gente chama de histeria de conversão, uma questão nas pernas, né? Mas antes de falar disso, Carla, é porque o documentário mexeu com muitas lembranças dos estudos da psicanálise. Uma questão interessante também, que eu acho que ajuda, é que tem dois mecanismos aí agindo no sonho, que são muito importantes. São como se fossem mestres artesão do sonho, que é eu condensar e eu deslocar. Eu abrevio o sonho na condensação e eu desloco. Ou seja, se eu mudo o objeto para poder, entendeu? Suportar essa lembrança. Eu não lembro mais desses conceitos, não, de condensar. Deslocar eu até lembro um pouco, mas condensar... Pronto. São mecanismos importantes, né? Os dois, são 4, mas os mais importantes são esses dois, deslocamento e condensação. Que, inclusive, para o Lacan, ele vai chamar o deslocamento de metonímia e a condensação de metáfora. Então, não necessariamente aquilo que eu contei para Carla, do meu sonho, tem um sentido literal. Né? Eu sonhei andando de cavalo, vamos lá. Esse cavalo não necessariamente é um cavalo. Essa construção de sentido, a gente vai, através da análise, acessá-la, porque isso que eu te contei foi condensado, foi abreviado, é como se fosse o trailer de um filme, certo? A abreviação, e deslocado. Eu desloco para suportar o real. Então, o sonho tem muito essa questão também da relação com o real. O que é que eu suporto lembrar? Tá entendendo, Carlos? Sim. Aí onde é que entra os pesadelos na psicanálise?
não te ouvir. Onde é que entra os pesadelos para a psicanálise? Pronto, só um minuto. Os pesadelos, eles também são realização de desejo, né? Mas são obras que passam pela censura do sonho, também passam pela censura do sonho, mas são objetos, são manifestações também desse desejo. Mas por que é que fica tão engodado na teoria psicanalítica? Porque às vezes eu também tenho o desejo de ser punido, de punição. Então não necessariamente o sonho é a realização de desejo, o desejo é prazer. Entende? Uhum. Então, assim, porque essa leitura do sonho como manifestação de desejo, as pessoas entendem apressadamente que é ligada a prazer. Mas às vezes eu tenho o desejo de também ser punido por alguma questão. Por aí que às vezes vem um sonho que a gente chama de pesadelo, o que se chama de pesadelo na psicanálise a gente chama de sonhos de angústia, né? Uhum. Então, eu também... Pode falar. Assim, na neurociência, a gente entende o pesadelo como um transtorno de sono e a gente entende o pesadelo como um sonho ansioso, né? Então, geralmente são imagens terríveis, são coisas difíceis, são elementos que causam sofrimento e angústia, né? Sim. E o que é interessante, Carla, também que para a psicanálise, o inconsciente é atemporal, né? Então, não necessariamente o que eu sonhei hoje tem a ver com ontem, né? Então, esse material do sonho, né? Se eu pudesse resumir assim, o que seria esse material do sonho? Seria uma mistura de restos diurnos, né? Com o que a gente vai chamar de marcas mnemônicas. O que são essas marcas mnemônicas? São marcas inscritas na memória, certo? Então, eu posso muitas vezes trazer algo que está lá atrás, porque o inconsciente é atemporal. Né? Ele não tem uma relação direta com o tempo, né? Com o hoje, com o ontem. É como se fosse um grande porão ali, com marcas mnemônicas que, vira e mexe, elas vêm. Muitas vezes a censura não deixa passar, outras vezes passa, mas passa de forma deslocada e condensada. Uhum. Interessante. Talvez esse seja um dos pontos que a neurociência mais vai discutir, né? Assim, eles trazem realmente que o sonho... claro que tem marcas do passado, eles trazem isso com muita força, mas eles vão trazer muito essa questão da temporalidade, né? Inclusive, quando eles nos desafiam, né? A tipo, você quer lembrar do que você sonhou? Você pode treinar o seu cérebro para você se lembrar e tudo mais, né? Talvez esse seja um dos pontos que tenha maiores diferenças, né? Mas eu, de fato, não tenho uma opinião formada. Inclusive, se torna mais problemático, eu vi no documentário a questão do mapeamento do sonho, né? Isso para a psicanálise é bem problemático, porque, primeiro, essa questão da singularidade, né? Você estabelecer um padrão de mapeamento, e segundo, porque a própria teoria psicanalítica, isso é muito forte no Freud em específico, ele tem um momento que ele vai falar do umbigo do sonho, que é algo que mesmo em processo de análise você não chega, você não acessa, né? É como se fosse uma zona inacessível do inconsciente. Então, e inclusive para ele não é nem interessante talvez acessá-lo, não vai fazer muita diferença lá não. Uhum. Né? Porque dialoga também com esse conceito de atemporalidade, né? Do inconsciente. Alguns... Então, mapeamento do sonho para a psicanálise é bem sofrido. Alguns teóricos, eles vão trabalhar essa questão do mapeamento do sonho, porque existe uma corrente dentro da neurociência que acredita que o mapear o sonho é uma forma de você prever o futuro, digamos assim. Eles realmente acreditam que entender os teus sonhos, estudar teus sonhos, compreender teu sonho é uma forma de você tomar decisões mais seguras. É como se, de fato, nos sonhos eu fizesse testagens e conseguisse me ajudar na tomada de decisão, sabe? Existe uma linha na neurociência que vai para esse lado, que entende que isso pode ser um processo positivo de auxílio ao sujeito, sabe? Entendo. E uma coisa interessante que tem tudo a ver com a aula, que é essa questão da percepção, Carla, é que nada que eu sonho, isso a partir da psicanálise, é sonhado fora do meu sistema perceptório. Né? Então tudo passa por todo o meu sonho, ele passa por um experienciar,
por algo que eu experienciei. E vem da ordem dessa experiência a partir do meu sistema perceptório. Por exemplo, a crença em vidas passadas. Não, eu sonhei que numa vida passada eu era isso, eu era... Para a psicanálise isso não existe, porque tudo não pode ser concebido além do extracorporal. Por mais que eu diga, por exemplo, que eu sonhei num lugar que eu nunca estive, como é que eu sonhei que eu estava na Grécia se eu nunca estive na Grécia e tal? Essas leituras mais transcendentais. Mas eu posso ter experienciado isso através de outros mecanismos, como a leitura de uma obra, por exemplo, sei lá, li Édipo Rei, né? Há um mês atrás, e aí sonhei que estava na Grécia. Então pode ser isso, entendeu? E faz menção à cultura grega e tal. Então, assim, nada que eu sonho, digamos assim, é à toa. Eu não sonho do nada. Eu tenho que ter tido esse movimento de experienciar a partir do meu sistema perceptório. Sim. E depois, né, depois da interpretação do sonho, surgiram outros autores que foram se debruçar sobre os sonhos na psicanálise? Sim, o próprio Lacan, ele dá continuidade a isso, né? Trabalhando principalmente os mecanismos do sonhar, né? Que o Freud trabalhou condensação, deslocamento, simbolização e dramatização. Os dois últimos ele trabalha de uma forma mais curta, menos importante. Aí o Lacan pega os dois primeiros, que como eu tinha falado, que é o deslocamento e a condensação, e dá seguimento nesse trabalho. Então o Lacan, nos escritos dele, ele dá seguimento nessa questão dos sonhos, a partir de Freud, né? Uhum. Ele entende, inclusive, que o sonho são figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem. Então, é muito interessante a gente pensar a partir dessa perspectiva. E a diferença dele para o Freud é que o Freud, ele vai falar que é uma experiência muito individual, o sonhar, né? O inconsciente é muito individual, onde esse sonho vem. E o Lacan já coloca que o inconsciente, ele supõe um analista, ou seja, a partir de um outro. Mas o sonho seria uma operação de linguagem, digamos assim, né? Uma abreviação do que o Lacan diz. E se a gente parte da perspectiva que o sonho é uma figura de linguagem, a gente também está partindo do pressuposto que o sonho é um tipo de percepção, né? Sim. Com certeza. Agora eu fiquei super curiosa, imaginando aqui como é que seriam os sonhos. Não sei se você leu, tem um livro da Margaret Mead que eu amo de paixão, eu acho que vocês têm que ler, gente, antes de se formarem. Sexo e Temperamento, é esse o nome? Acho que é. Sim, Sexo e Temperamento. Esse livro, gente, a Margaret Mead é uma antropóloga, socióloga, agora eu não me lembro. Ela é antropóloga, né? É antropóloga. Pronto, a Margaret Mead, ela vai viver um tempo com uma população dessas que tem, né? Acho que é a Nova Guiné, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no Google onde é que foi. Faz tanto tempo que eu li esse livro. Enfim, ela vai viver numa comunidade, né? Dessas bem diferentes da nossa. E ela vai falar sobre alguns padrões de comportamento, de alguns padrões de temperamento. Aí fiquei aqui super curiosa, né? Como seriam os padrões de sonho, né? Dessa população. Deve ser bem interessante. Eu não lembro se no livro ela vai tratar essa questão. Eu acho que não. Pois é, até interessante porque tem uma passagem que, assim, que discute essas questões culturais do sonho. Por exemplo, não tem como eu sonhar em chinês, né? Porque eu não tenho experiência com a língua, sabe, eu não estou inserido na cultura chinesa, inclusive a partir da linguagem. Então, não tem como isso acontecer, né? Eu sonhei falando em chinês, sabe? Então, assim, é muito complicado, porque a partir, como eu falei, dessa questão do sistema perceptório, daquilo que a gente experiencia, né? Então, eu achei que, inclusive, o cientista no documentário, ele é muito claro e é um ponto de convergência da leitura dele com a psicanálise, né? Essa ênfase no sistema perceptório como algo que fornece elementos do sonho.
Então, no fundo, ele admite, né, que é um sistema singular de cada sujeito e, ele vai dar, e ele realmente enfatiza muito, se eu concordo com você, de que ele vai enfatizar muito que é uma reprodução muito pessoal, né? Então, acho que, no final das contas, o que a neurociência está tentando hoje é ir por esse caminho, né? De compreensão, de entendimento, de auxílio, né? Quando eles falam que entender o sonho é uma forma da gente, eles compreenderem o sonho, acessarem esse sonho, esse mapeamento do sonho é uma forma de tentar trazer esses elementos para esse sujeito, não deixa de ser uma forma aí de trabalhar aquilo que você trouxe no começo da sua fala, que é trabalhar esses xistes, atos falhos, esses sintomas que a gente vai manifestando, né? Sim, sim. E, inclusive, tu falou uma coisa interessante, que quando tu estudava psicanálise, tu sonhava mais, não é isso? Eu não sei se eu sonhava mais, mas eu lembrava muito mais. É impressionante. Até quando eu fui assistir aquele seriado lá do Freud na Netflix, eu consegui me lembrar dos meus sonhos. Realmente, a psicanálise em si me deixa mais sensível aí a me recordar dos meus sonhos. Mas porque a psicanálise tem essa representação para ti em relação a uma área de saber que estuda muito o sonho. Então, por exemplo, quando você faz análise, quando você está em análise, é incrível como você passa a sonhar mais, né? Porque você experiencia ali uma conversa, você experiencia leituras, então você passa a sonhar mais. É incrível como quando você está em análise, quando você não está, a diferença em relação a essa questão do sonho. Não é que você sonhe mais, você lembra mais do sonho, né? Porque sonhar a gente sempre está sonhando. Agora a questão é que às vezes esse esquecimento ele vem como um mecanismo de defesa muito forte, né? Com a censura e com a resistência ao que passa por esse filtro. E no sono, essa vigília fica mais, digamos assim, mais relapsa. Interessante. É que é um mecanismo um pouco diferente de outros processos terapêuticos, né? A gente costuma dizer, por exemplo, que em outros processos que não são necessariamente a psicanálise, mas também são terapêuticos, realmente essa questão do sonho não é uma coisa que apareça muito. Na minha abordagem, não é muito comum as pessoas falarem de sonhos, né? Mas a gente vai perceber esse movimento em outras falas, né? Eu não sei se vocês fazem terapia, se alguém aqui já fez terapia, né? Que tá na aula. Mas é muito comum as pessoas dizerem que lembram da gente. Eu tô aqui pensando, aí de repente me vem o meu terapeuta, o que ele me falaria, o que ele me perguntaria do que eu tô pensando. Então me parece que esse é um processo que se assemelha muito a esse movimento, né? De você levar o terapeuta para casa. Mas me parece que essa representação do sonho é muito forte, né? Pra psicanálise como um todo. Interessante. Sim. E é por isso que o psicótico é tão complicado na psicanálise, porque o psicótico, a alucinação do psicótico, ele está sonhando acordado, né? Aí você imagina diante de todo esse diálogo que a gente tem, de materiais que às vezes a gente não dá conta no real, que a gente inclusive censura, resiste, desloca, condensa para suportar. Você imagina um sujeito que ele convive com isso 24 horas por dia, a nível de alucinação, com sonhos acordados, né? Com esse sonhar acordado. Então, é uma experiência mesmo de enlouquecimento. Eu acho, inclusive, interessante, esse livro da Charlotte Perrault é muito interessante, mas eu acho que tem uma outra literatura mais leve que fala muito sobre essa questão do sonho. Para mim, a maior experiência literária que trata do sonho, que é Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll. Eu acho que é fantástico aquilo ali, para discutir o sonho a partir daquela obra. Né? Tem até, quem tem filho sabe, inclusive a adaptação de cinema, eu morri de assistir na infância do meu filho com ele. É uma experiência onírica única aquele livro, né? O Alice no País das Maravilhas. Porque ela é uma alucinação total da Alice. Ela sonhando com tudo aquilo, é o gato que fala, é a árvore que... a rainha, é um pelicano que é taco de golfe. Então é bem bacana aquela... Eu sempre lembro dela quando eu estou discutindo o sonho, porque é bem rica nessas experiências oníricas. Sim. E é uma coisa que o nosso cérebro tende a rejeitar naturalmente, né? É interessante... Acho que eu não dei memória pra vocês ainda não, né? Acho que não. Acho que eu ainda vou dar na ementa. Mas quando a gente fala em memória, por exemplo, a nossa memória, ela tende a guardar mais essas experiências bizarras, digamos assim, né? Não só quando você tá dormindo, quando você tá acordado, mas a retenção da memória, ela vai se apegar mais a essas coisas mais diferentes.
Então é natural que no seu sonho, para neurociência, você lembre mais de coisas muito bizarras, digamos assim. Não coisas simples do cotidiano, sabe? Essas coisas mais simples, elas tendem a ser esquecidas primeiro. Muito interessante. Pessoal, alguém quer contribuir, fazer alguma pergunta para a Manuel sobre psicanálise ou alguma pergunta para mim sobre percepção, sobre sonho? O que a gente viu aqui? Provavelmente essa temática, né, do sonho e da percepção é uma temática que vai circular todo o nosso curso de psicologia, toda a nossa formação como profissional. São questões que vão contribuir direto ou indiretamente para o nosso trabalho, acho que praticamente em qualquer área que vocês decidirem atuar no futuro. Então, assim, a compreensão da percepção. Na próxima aula eu vou trazer para vocês algumas patologias que podem estar ali relacionadas a percepção e, como eu falei para vocês, eu vou falar de sono na próxima aula, então também vou trazer algumas patologias relacionadas ao sono, que são provavelmente coisas que vão circular muito na nossa realidade, né? Acho que muitos de vocês não devem estar dormindo bem, muitos de vocês já não dormiam bem pós-pandemia, acredito eu, né? Eu tô aí na minha aposta de pesquisadora, que pós-quarentena nós viveremos aí, né, uma enxurrada de pessoas com TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Acredito eu que os níveis de depressão também vão aumentar bastante. E desconfio eu que os transtornos de sono também vão aumentar muito. Eu acho que os transtornos de sono... Só concluir aqui, Flor. É um dos transtornos que mais caracterizam a sociedade moderna atual. Então a gente não pode deixar de falar de sonho. Mas a gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, tá bom? Então quem tiver dúvida, for processando... Eu vou escolher algum texto para vocês lerem sobre o que a gente falou hoje. Aí vocês anotam e tragam na próxima aula, tá? Não tem problema, pessoal. Amanhã a gente se vê de novo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, literalmente. Amanhã a gente vai estar vendo desenvolvimento 1. Amanhã eu vou trazer para vocês os 2 modelos de avaliação, né? Lembrando, para quem chegou um pouquinho depois do começo da aula, esse semestre vocês vão receber um estudo dirigido. São algumas questõezinhas que vocês vão responder. É um trabalho, esse trabalho vai ser feito de forma individual, tá bom? E próxima semana vocês não terão aula comigo, eu estarei aqui online, nesse mesmo canalzinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, seja da prova ou seja de qualquer outro assunto, que estiver precisando conversar também, eu acho que estarei aqui disponível para isso. E vocês terão até meio-dia do horário da aula para me enviar o trabalho. Carla, eu posso enviar antes? Pode. Se você terminar no sábado, no domingo, na segunda e quiser me enviar, pode enviar. Carla, eu faço PPB e faço desenvolvimento 1. Posso mandar os trabalhos juntos? Pode também. Até facilita a minha vida, né? Se você é meu aluno nessas 2 disciplinas, se você puder me mandar juntos, até me ajuda, tá bom? Não se preocupe, quando for até sexta-feira, quando for no sábado, a minha ideia é mandar uma lista pra vocês de quem me enviou. Porque sim, gente, eu sou um ser humano, a minha caixa de e-mail tem 500 milhões de mensagens e eu posso me confundir. Então, assim, pra ter certeza de que eu não tô sendo injusta, ou ter perdido, ou esquecido, ou me confundido com alguém, eu vou mandar uma lista, porque vai que você não tá nessa lista e você me enviou o trabalho. Você vai no privado, Carla, eu mandei, confere.